Olá, seja bem-vindo ao Enquanto Isso. Este é o podcast que reúne todas as vezes que o Daniel pregou por aí e valeu a pena guardar. Espero que você tenha um bom tempo aqui e se valer a pena, não esquece de compartilhar. Muito bem, boa noite. Caso você esteja visitando a gente hoje, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio. Ali na saída, à sua direita, a gente tem o nosso chamado Espaço Conexão, com oportunidade de gerar oportunidades. Tudo bem? Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, saber no que a gente acredita, quem nós somos, essa é a melhor oportunidade que a gente tem, tá bom? Caso você queira vir, ver se essa é uma igreja que te interessa, fica tranquilo. Veja, avalie, se for assim, volte numa próxima. Se não for, a gente também tem a liberdade de indicar outras boas igrejas, tá bom? Nós somos uma boa igreja, não somos a única e não necessariamente a melhor. Muito bem, a gente está nessa série Em Todo Tempo, que tem explorado o livro de Salmos, que nada mais são do que diálogos permanentes entre pessoas bastante comuns até e Deus. A Lindsay Thompson, ela escreveu um livro sobre eles, diz que os Salmos são a trilha sonora da fé. Justamente porque sempre tem um salmo sobre o que eu estou passando, o que eu estou pensando, ou sobre o que eu gostaria de conversar com Deus sobre. Os salmos são poesias, músicas que meio que abordam todo tipo de situação. São palavras que às vezes vão do desespero até a gratidão, do lamento ao louvor, e parecem que elas abrangem uma gama enorme de experiências. Os salmos parecem que têm o poder de treinar os nossos corações para as realidades mais surpreendentes da vida, ao passo que nos permite conhecer o caráter bondoso, paciente, cuidadoso, misericordioso e atencioso de Deus. Hoje a gente vai lidar com um saltério que, na minha opinião, talvez seja o mais pé no chão de todos. Se da última vez que a gente esteve aqui, a nossa conversa foi sobre o Salmo 22, que é conhecido por ser um lamento de alguém que parece que se encontra entregue, e a gente chegou a fazer um paralelo com o 23, que parece ser também o exato oposto, de alguém que está muito bem estabelecido com Deus, já que não parece se expressar por meio de extremos. E é até bem legal ler, pensar sobre essas situações, né, de se sentir mal, isolado ou de bem e grato com Deus. Mas se a gente for sincero, a maioria dos nossos dias, na verdade, fica entre essas duas coisas. Nem tão ruins, de olhar para cima e dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E nem seguro o suficiente para confessar de coração leve e tranquilo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, certo? A vida normalmente é feita muito mais desse meio de caminho, que é confuso, bastante cheio de nuances, em que eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele fez, e até o que Ele prometeu. Eu sei que Ele ama os seus filhos, mas ainda assim eu me sinto inseguro diante das notícias, dos influencers apocalípticos, dos problemas diários, dos problemas, das dificuldades de relacionamento e dos percalços no trabalho. Hoje a ideia é olhar para alguém que tem uma situação muito parecida com a maioria dos nossos dias, em que eu sei que Deus está comigo, mas eu não sei muito bem o que fazer e nem o que pensar. Eu sei que Ele me ama, mas eu não sinto. Ou ainda, eu sou cristão e tudo. Vou na igreja, sei alguns versículos de cabeça, mas para ser sincero, eu não lembro muito bem de Deus no dia a dia. Tudo bem? Talvez seja só eu, mas essas são algumas questões que eu costumo lidar. E o que o Salmo 20 fala sobre. Talvez você não seja cristão, não se identifique assim, mas é curioso o suficiente para estar aqui hoje, para ouvir o que ele tem a dizer sobre esses dias tão normais, prosaicos, comezinhos, corriqueiros, mas também tão cheios de problema. Nesse salmo aqui que a gente vai ler hoje, de novo, há um diálogo entre Israel e Deus, num clamor pela presença, pelo favor divino. E nesse contexto de vai e volta, a gente vai encontrar alguns insights preciosos para lidar com os desafios da vida e das incertezas dos dias comuns. A ideia é explorar o Salmo 20 e descobrir a graça de Deus presente, mesmo nos dias em que a gente se sente confuso, inseguro e distante. Que Deus nos abençoe nessa jornada e nos guie. Amém?
Abre comigo ou liga a sua Bíblia, pode acompanhar aqui nas nossas telas. Salmo, capítulo 20, dos versos 1 ao 9, tá bom? É ele inteiro. Salmo, capítulo 20, dos versos 1 ao 9. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora eu sei que Deus dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus e responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Pode não parecer, mas essa situação aqui é de vida ou morte. Esse diálogo entre o rei, o povo e Deus, ele acontece logo antes de uma batalha. E é uma espécie de apelo em que o rei ou sacerdote dizia algumas palavras e o povo respondia meio que de uma voz só na sequência. Isso porque fazia parte dos mandamentos de Deus que eles se consagrassem antes de uma batalha, ou seja, que eles dedicassem momentos de adoração antes de ir para o combate. Então o Salmo existe tanto para lembrar das vezes que Deus se fez presente no meio do combate, quanto para ser citado como inspiração pré-conflito. Você já viu isso nos filmes? É mais ou menos como Aragorn antes de enfrentar Mordor, ali no último filme, na última batalha. William Wallace gritando Freedom, ou Leônidas nas batalhas dos 300, naquela última batalha. O Salmo 20 talvez seja o exemplo mais visível de alguém que sabe que deve confiar em Deus, clama por ajuda, mas também precisa lutar contra si mesmo. É um salmo para quando os problemas parecem grandes demais e as forças de menos. Para quando a sombra do mal cresce, os inimigos se agigantam e tudo parece estar perdido. São palavras também que ensinam sobre humildade, já que confiar em si mesmo pode ser o pior jeito de compreender a realidade e reagir. Às vezes a gente esquece, mas Israel nunca foi um império que dominou o mundo, ou foi um grande detentor de um poder militar notável. Seja por conta das várias histórias que a gente lê no Antigo Testamento, de muralhas sendo derrubadas, da proeza militar de Gideão de vencer 135 mil soldados com apenas 300 homens, ou Davi, por exemplo, vencer Golias. A gente parece que esquece que muito do desafio de Israel sempre foi sobreviver, porque ela sempre esteve cercada de nações do peso do Egito, da Babilônia, da Síria e dos filisteus. Tudo bem? Ok, é verdade, existiram períodos bastante prósperos. Mas o fato é que, em parte considerável do tempo, o povo escolhido luta pela própria existência. Eles são sustentados por Deus, é verdade, mas quase sempre estão em desvantagem numérica ou econômica. Não são poucas as vezes no Antigo Testamento em que eles se veem cercados, à beira da derrota ou até mesmo sofrendo exploração. O versículo 1 é esse apelo de alguém que vê a montanha à frente e pede pela ajuda dos céus. É alguém que não apenas precisa de ajuda, mas precisa de ajuda agora. No versículo 2, a presença de Deus é lembrada com essa referência a Sião ou Jerusalém. É uma forma de dizer que eles sabem muito bem de onde vem o socorro que eles precisam. Que apesar do templo estar na cidade, eles sabem que o poder de Deus não se limita aos muros e nem tem problema com distância. O objetivo aqui do salmista é lembrar ou construir a convicção de que só tem um jeito de sair dessa. Que a prosperidade do rei continuar vivo depende do favor de Deus, não das habilidades deles. O versículo 3 reforça ainda essa busca pelo poder divino. Ele lembra, nós estamos oferecendo sacrifício. Nós estamos oferecendo ofertas queimadas. Não é que eles estão fazendo a parte deles, agora, Senhor, faça a sua. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, Senhor, nós temos obedecido. A gente sabe que o socorro vem do Senhor. A gente sabe que o poder é do Senhor. A gente depende do Senhor.
O 4, versículo 4, aqui resume bem o tom, nos ajuda. Ajuda o rei, que os planos dele deem certo. Eles reconhecem que a oração, apesar de não derrubar nenhum escudo necessariamente, é o que eles têm de mais poderoso. Perceba, eles têm fé. Não é uma dessas histórias que o povo esqueceu de Deus. Não é uma dessas histórias que eles estão sendo rebeldes. Eles estão no lugar certo, falando a coisa certa, do jeito certo. Eles sabem que melhor e mais eficiente, que o que eles têm de melhor e mais eficiente é orar. Que vale mais isso do que empunhar uma espada com habilidade. Que mais vale os joelhos dobrados em humildade que erguer a cabeça cheia de orgulho. Que melhor do que afiar a espada é confiar a vitória em quem criou o metal e sustenta a vida. O ponto do salmista aqui, por que esse salmo existe, é que ele sabe o risco que cada um deles corre nesses momentos pré-batalha. O versículo 7 existe e não é à toa. Alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Entendeu não só o que ele está dizendo, mas por quê? Por que um general de guerra, um sacerdote no templo, porque o salmo existe para isso, para ser citado na comunidade da fé, por que eles precisam dizer para o povo: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus? Por quê? Por que um general precisa lembrar disso para o seu exército? Por que um sacerdote precisa lembrar disso para o povo de Israel, que sabe quem é Deus? O problema, o risco deles aqui, é confiar apenas no que os olhos podem ver, as mãos conseguem tocar e a mente compreender. Israel vê os inimigos mais poderosos, os carros de batalha, os muitos cavalos, os vários arqueiros, a extensa infantaria e sente o coração fraquejar. Ou que isso pode acontecer a qualquer momento. Eles sabem que o Senhor é a bandeira deles. Eles falam isso aqui nos Salmos, no versículo. Que Ele é o protetor deles, mas olha isso. Eles lá são mais poderosos. Eles são mais numerosos. O Antigo Testamento está cheio de reis que fizeram alianças bélicas com reis estrangeiros quando estavam em aparente desvantagem, mesmo isso sendo proibido. Acabe fez isso com Ben-Hadad, Oséias com o Egito, Roboão com Sisaque e Asa com a Síria. Todos eles preferiram confiar em vários outros senhores que não Deus. Mas pergunta, quem está em vantagem? Israel com 100 homens e Deus, ou os inimigos com 135 mil soldados? Quem tem mais poder? Quem tem vantagem? Quem tem mais chance de vitória? Mas porque eles veem um exército maior, mais poderoso, mais experiente, mais vitorioso, a gente precisa de ajuda. O que eles têm aqui, ou correm o risco de ter aqui, é uma espécie de incredulidade prática ou fraqueza espiritual. Muitos antepassados deles fizeram isso e muitos outros ainda fariam no Antigo Testamento. É desconfiar do poder de Deus a ponto de recorrer a qualquer coisa que não Ele. Seja por pecado, consciência pesada ou esquecimento, Israel, os líderes e representantes, procuraram e continuavam procurando as próprias soluções diante dos desafios da vida. E aqui tem outro perigo que só uma leitura atenta é capaz de perceber, e que bom que a gente tem tempo aqui para pensar com calma. Sim, tem o risco dessa incredulidade prática, de até crer em Deus, mas confiar mesmo em outras alianças. Mas também tem o perigo de pensar que eles não precisam de nada nem ninguém. De novo, não são poucas as vezes no Antigo Testamento em que Israel avança na batalha completamente independente. E isso é interessante, muito interessante, porque tem vezes que eles acabam derrotados. O que é de se esperar? Saul acaba derrotado no evento da própria morte, porque ele vai para uma guerra que ele não foi enviado e nem tem a aprovação de Deus. Mas melhor do que isso, e muito mais interessante, é que tem vezes, uma vez específica, que Saul vai à frente, ele não espera o sacerdote, que era uma ordem, ele oferece sacrifício por ele mesmo, e o que acontece? Vence a batalha. Em uma espécie de vitória de Pirro, ele vence a batalha, mas ele perde o reino. Em que o custo é alto demais, ele acaba sendo rejeitado por Deus. Nesse sentido, então, orar, dedicar-se,
serve como pregar para si mesmo: eu preciso de Deus. O que eu preciso é de Deus e não de outras alianças. Ou, mesmo eu achando que não precisa, porque o meu coração é enganoso, eu preciso lembrar que eu preciso dele. Percebe a diferença entre as duas coisas? Em um caso, eles procuram aliados, em outro, eles entendem que não precisam. Em uma situação, eles veem os cavalos de guerra e, mesmo tendo Deus ao lado, pensam: já era. Do outro lado deixa comigo. Se o segundo jeito não é pior, certamente é tão ruim quanto, porque mantém igualmente longe de Deus. Portanto, existe essa tentação constante de deixar Deus de lado. E isso continua a acontecer toda vez que a gente enfrenta desafios, dos mais simples até verdadeiras montanhas que aparecem do nada e a gente não sabe nem por onde começar. A situação que traz o salmo à existência é altamente improvável. Dificilmente qualquer um de nós vai se encontrar nas fileiras de um exército qualquer. Tudo bem? É altamente improvável que qualquer um de nós vá para a guerra, até a segunda ordem. No entanto, a nossa lealdade e confiança são testadas diariamente. E é nesse momento, e não no que a gente diz dentro dos muros da igreja, e não no meio do louvor, em que é realmente possível descobrir onde está o meu coração. Quem de fato é o meu Senhor? Onde eu procuro descanso ou livramento? O amigo meu, Silas, que vira e mexe, está aqui nos Jovens, já foi preletor do nosso retiro, ele costuma dizer que cristão não conta mentira, ele canta. Tudo bem? Enfim, se eu tivesse que resumir, eu diria que o nosso mundo se divide basicamente em dois: os que acham que estão sozinhos e os que sozinhos conseguem. O primeiro grupo, em frente aos problemas, se vê abandonado, sem a quem recorrer, então não tarda a procurar caminhos reprováveis, que vão de coisas grandes, como a corrupção e a violência, mas certamente também passa por se sentir impotente e eventualmente mergulhar numa espiral emocional paralisante, em que não dá mais. Não tem como. Deus me esqueceu. Afinal, são muitos os carros e cavalos. Outros, ao notar que o caldo vai entornar, não pensam duas vezes e, capazes como são, pegam a vida pelo chifre, como quem diz em português contemporâneo: deixa com o pai. Ou deixa com a sua mãe. Porque realmente pensam que não precisa de ninguém. Conhece alguém assim? Porque eles não confiam na provisão de Deus, aceitam acordos duvidosos, cedem no que não deveriam e sofrem as consequências. Pergunta, não se exponha, não levante a mão, não aponte para ninguém. Mas assim, verdade ou não, que as nossas vidas teriam tido menos problemas, traumas, se tivéssemos sido mais obedientes a Deus? Lembra do namoro em julgo desigual, de ser irado, de ter ficado afastado da igreja, de ter cedido a vícios destruidores, de ter entregue o coração a coisas e pessoas que não eram Deus, de não ter tido e não ter ainda o sábado, o descanso, de ter assassinado no coração? É por isso que parte considerável do nosso tempo hoje é correr atrás do prejuízo do passado, evitar a consequência de escolhas ruins e lidar com frustrações, que frequentemente são resultado de olhar para o outro lado, tendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus logo na minha frente. Não é à toa que você vai lembrar, você que cresceu numa igreja, frequentou algum tipo de acampamento, a história mais clássica do culto da fogueira é: cresci na igreja. Aí eu fiz outras escolhas, mas eu estou aqui hoje querendo voltar. Tudo o que eu coloco a confiança, que não Deus, vai me destruir, vai me traumatizar e vai me consumir. David Foster Wallace, que não era cristão, muito longe disso, um autor escreveu isso aqui certa vez: pois aqui está outra verdade incontestável. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como não adoração. Todos nós adoramos algo. A única escolha que temos é o que adorar. E é por isso que é essencial escolher um tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. Seja Jesus, Alá, Yahvé, a Deus da fertilidade, aos 4 nobres verdades.
A realidade é que qualquer outra coisa que você escolher adorar acabará consumindo você por completo. Se você adora o dinheiro ou coisas materiais, nunca terá o suficiente. Isso é uma verdade inegável. Se você adora apenas o seu próprio corpo, beleza e poder de sedução, inevitavelmente se sentirá feia. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, você experimentará a morte repetidamente antes de finalmente ser enterrado. Se você adora o poder, sentirá fraqueza e medo, e precisará de mais poder sobre os outros para afastar o medo. Se você adora apenas o intelecto e ser visto como inteligente, acabará se sentindo estúpido, o impostor e sempre perto de ser descoberto. É porque a gente confia no que vê, no que sente e no que sabe, e deixa de se estabelecer no Senhor que a tristeza por vezes nos domina. Mais poderoso do que qualquer carro de guerra é a certeza de que não tem jeito. Que é assim mesmo. Que Deus me esqueceu. Sim, a vida tem altos e baixos. Dos profetas aos reis, de Elias até o próprio Jesus, grandes homens e mulheres choraram de tristeza e desespero. Mesmo o nosso relacionamento tem altos e baixos, tem as suas intercorrências. No entanto, existe um tipo de desesperança que é tão cruel quanto enganosa. Alguma coisa como Elias sentiu quando perseguido por uma rainha má. Ele diz: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus antepassados, eu sou o único que sobrou. O problema é que ele estava errado nas duas coisas. Ele não era o único. E nem a história dele tinha acabado. O profeta estava errado. Mas porque ele confiava no que via, no que sabia, percebia e concluía. Isso depois que ele viu o fogo cair do céu, porque ele pediu. Sejam as dificuldades financeiras, os problemas relacionais ou a ausência de relações, os colegas de trabalho malignos, os traumas do passado, cada um deles e tantos outros tem esse potencial de nos fazer esquecer que o guarda de Sião não dorme. Que aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E mais, Deus cuida mais de mim e de você do que as flores do campo e as aves do céu. É porque eu confio em mim, nos meus cavalos, que eu deixo de orar. É a oração confiante de Neemias que o move a interceder junto ao rei. É porque Daniel sabe que Deus cuida dele, que ele continua orando mesmo sendo contra a lei. É porque Jesus sabe que Deus o ouve, mesmo depois de pedir para passar o cálice, que ele continua e segue em frente. As coisas às quais, os assuntos e planos dos quais eu não oro, são os mesmos que eu confio em mim para resolver. E é nessa hora que o desastre vem. Quando eu penso que sozinho eu sou capaz, pelas minhas próprias forças, viver. Vem cá. Não são alguns dos nossos maiores arrependimentos nessa vida frutos do pensamento deixa comigo? Não foram algumas das nossas piores decisões justamente aquelas que eu tomei sozinho? É porque eu confio nos meus cavalos, em mim mesmo, que eu sigo transformando bênção em maldição. Em que eu confundo as coisas que Deus me dá ou confia em mim para administrar, e eu esqueço o provedor e o propósito delas. George Miller, um cristão histórico, disse o seguinte: por que eu continuo nesse negócio e por que eu estou envolvido nesse comércio ou profissão? Na maioria dos casos, de acordo com a minha experiência, ele era pastor, entre os santos nos últimos 50 anos, eu acredito que essa seria a resposta da maioria das pessoas. Eu estou envolvido em minha vocação terrena ou profissão para obter os meios de sustento para mim e para minha família. Aqui está o principal erro, do qual todos os outros erros cometidos pelos filhos de Deus em relação à sua vocação surgem. Não é motivo correto e bíblico se envolver com o ofício, comércio ou profissão apenas para obter os meios de sustento para nós e a nossa família. Devemos trabalhar porque há vontade do Senhor em relação a nós. É verdade que, em geral, o Senhor nos fornece os meios de sustento por meio de uma vocação comum. Mas esse não é o motivo pelo qual devemos trabalhar. Isso é evidente o suficiente pela consideração de que, se passasse a posse dos meios de subsistência, dependesse da nossa capacidade de trabalhar, nunca teríamos liberdade da ansiedade,
pois sempre teríamos que nos perguntar: e o que farei quando eu for velho demais para trabalhar? Ou, quando por motivo de doença eu não puder ganhar o meu sustento? Mas se por outro lado, se estamos envolvidos em nossa vocação terrena, porque é a vontade do Senhor, que ao trabalhar podemos prover para as nossas famílias e também ser capazes de apoiar os fracos, os doentes, os idosos necessitados, então temos motivos bons e bíblicos para dizer para nós mesmos: se agradar ao Senhor me colocar em uma cama de doença, ou me manter de outra forma, por motivo de fraqueza, idade avançada ou falta de emprego, incapaz de ganhar o meu sustento por meio das minhas mãos, meu negócio ou profissão, Ele ainda proverá para mim. A gente vive ansioso, preocupado com os nossos recursos, porque eu realmente acho que depende de mim consegui-los. Eu não durmo uma noite, acordo preocupado, porque sou eu que conquisto o que eu tenho, certo? Porque é resultado dos meus méritos. Porque fui eu que me esforcei. Porque fui eu que estava lá virando a noite, acordando cedo e fazendo o meu melhor. Certo? Deus fortalece os corações nesse salmo, ao lembrar que nada nem ninguém está acima dele. O versículo 6 começa com agora eu sei, que funciona como uma espécie de epifania de quem finalmente entendeu. O que até ali é um clamor confiante, se torna paz de coração e tranquilidade de espírito. O interessante é que o salmista, ainda que ele esteja vendo a figura de um rei, ainda que ele tenha um rei nesse período da história, que ele conhece esse rei, não é nenhum exagero lembrar que o ungido do Senhor, que realmente venceria o mal em todas as suas formas, viria muitos anos depois. Devia até ser legal ser governado por Davi, um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas melhor ainda é ter um rei perfeito. Até porque, como o profeta Jeremias escreveria muitos anos depois, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. O objetivo final do Salmo não é inspirar confiança inabalável no ocupante temporário do trono, em que momentaneamente usa a coroa ou recebe votos, mas naquele que nunca perde a realeza e vai reinar para sempre. Quem? O versículo 7, talvez um dos mais bonitos da Bíblia, traz essa comparação. Aqueles que se identificam como povo de Deus, cristãos, confiam no Senhor antes de saber o resultado da batalha. E mesmo vendo o tamanho do exército inimigo ou o placar das eleições. A cada 4 anos eu ouço alguém com ar espiritual dizendo: agora só nos resta confiar em Deus. Pergunta: antes estava confiando no quê? Esse corte não vai para o Instagram, né? Mas... confiar sabendo o que vai acontecer não é fé. Lembre-se de Tomé, o discípulo que só creu na ressurreição quando tocou nas feridas de Jesus. Ele não está na galeria dos heróis da fé. E você não conhece muitos Tomés por aí, porque ele não é exemplo. O Salmo 20 tem 2 grandes objetivos claros e um que parece vir a reboque. Primeiro, o salmista quer evitar que eu e você coloquemos a confiança em qualquer outro que não Deus. Os mais frágeis entre nós, até quem tem o LinkedIn mais invejável do mundo. Confiar no poder dos cavalos, quer eles sejam meus ou não, é a receita do desastre, da frustração e do trauma. Depois, ele quer impedir que nós nos desesperemos quando os problemas parecem grandes demais. O lembrete é que Deus basta. Por último, tem essas palavras que nos levam a lembrar de situações do passado em que eu e você nos esquecemos de Deus e não deu certo. Em que nós seguimos em frente sem Deus ir à frente. As boas notícias do texto são essas. Deus é bom. Ele cuida e sustenta de cada um de seus filhos. Não importa a distância nem o tamanho do problema. Talvez seja só eu, mas assim que eu termino de ler o versículo 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Dá vontade de repetir. Dá vontade de decorar, colocar no post-it e deixar na janela. Sim, carros, cavalos, tanques de guerra, bombas, políticos, empresas, chefes,
Crises, pressões sociais, padrões irreais são poderosos, mas nenhum deles é a criação. Nenhum deles é criador ou comparável a ele. Doenças, ansiedade, dificuldades financeiras, lutos, traumas do passado, problemas do presente e incertezas do futuro são coisas esmagadoras. Mas, de novo, nenhum deles é o soberano Senhor do universo. Amém? O Salmo 20 celebra a prontidão de Deus em ouvir o seu povo e ajudá-lo no dia da angústia, no tempo de aperto. Tal como Jesus veio para os pobres de espírito, os que choram, os injustiçados e os perseguidos. Não é que Deus os encontrou ao fim da guerra, no fim do túnel ou depois de tudo, não. Ele escolheu permanecer ao lado deles. Da figura do tabernáculo, do deserto, que ele decidiu que essa é uma estrutura móvel, que o próprio povo ia desmontar e carregar nos ombros, para que eles vissem, Deus está indo com a gente. Até o ministério de Jesus aqui na terra, a presença do Espírito hoje. A Bíblia fala de um Deus que não apenas se importa, mas faz questão de se mostrar presente. Perceba também que se Davi não fosse fustigado pela guerra, a gente nunca teria um salmo como esse. São as tribulações que formam uma fé mais valiosa que o ouro perecível. 1 Pedro 6, 1 do 6 ao 9. A riqueza do salmo está no ensino de que não é porque os dias são maus que nós fomos abandonados por Deus, ou que o amor dele tenha falhado. Fiéis não são os que não enfrentam problemas, mas os que clamam a Deus no meio da crise. Pense em José do Egito, Daniel na cova dos leões, Jesus na cruz. O problema é que nós, e muitos dos nossos irmãos, normalmente associam problema a abandono de vida. O problema é que a gente só enxerga Deus como o libertador, o do Êxodo. Mas a Bíblia não começa nem termina em Êxodo. Deveria haver espaço na nossa fé para entender Deus como o líder presente, sim, mas também no meio da batalha. Como um escudo, como diz no Salmo 3. Pergunta, como que a pessoa pensa que vai ser o dia dela se logo de manhã ela precisa amarrar um escudo no braço? O que passa na cabeça de alguém quando diz que Deus é escudo? Me parece que a gente confunde escudo com campo de força. Será que alguém que usa um escudo tem a suposição que coisas horríveis não vão acontecer? Será que acha que coisas terríveis nunca vão acontecer porque eu tenho um escudo? Não. A gente coloca um escudo porque coisas ruins vão acontecer comigo. O escudo não impede que coisas ruins venham. A gente usa o escudo porque a gente sabe que elas estão chegando. O que o escudo faz? Ele protege, ele cuida e ele traz segurança. Mesmo no meio da batalha. Deus continua derrubando muralhas e indo à frente do seu povo. O inimigo vem com carros e cavalos. Não há motivo para temer. Pois os que confiam em Deus depositam fé nele. Não é chamar a crise de marola e nem se esconder. É estufar o peito como quem diz: meu pai cuida de mim. Meu pai cuida de mim. É interessante, porque uma das primeiras coisas que Deus ordena quando o povo está no contexto, na expectativa de entrar na Terra Prometida, é que eles jamais deveriam adquirir um grande número de cavalos e carros. Deuteronômio 17, 16. Por quê? Por que Israel nunca deveria ter muitos carros, nunca deveria ter muitos cavalos, jamais deveria ter um exército gigante e poderoso? Para que eles nunca estufem o peito e pensem: eu cuido de mim. Veja, de novo, existem dois tipos de pessoa no mundo. Aqueles que dizem, seja feita a sua vontade. Ou os que falam em alta voz, assim será feito. Orgulho. Orgulho. É verdade que crescer significa assumir mais e mais responsabilidade para que a gente se torne menos dependente dos nossos pais. Mas com o crescimento espiritual é precisamente o contrário. O objetivo não é depender menos de Deus. Amadurecer é ouvi-lo mais, obedecê-lo mais. Ou não?
O objetivo final fundamental desse salmo é que Deus seja glorificado. Isso acontece primariamente por meio da vontade dele em mim e por meio de mim. O nosso maior sonho nessa vida não deveria ser fazer história, mudar o mundo, viajar horrores ou ser disruptivo. Deus não é headhunter. Ele é Pai. Ele é Salvador. A lição aqui é que a gente precisa aprender a confiar, a não confiar nas coisas enquanto a gente as usa. John Piper, pastor, resume em: use os meios, ame a Deus. Isso porque a gente tem a tendência de amar os mais variados meios a ponto de, veja só, quando eles faltam, ou parece que vão faltar, a gente se desespera e esquece de quem é o provedor. O apóstolo Paulo, bem do jeitão dele, diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não recebeu, e você recebeu porque se orgulha, como assim não fosse? Como se assim não fosse. 1 Coríntios 4:7. E esse é justamente um dos aprendizados mais simples da Bíblia e um dos mais difíceis de praticar. Deus quer nos fazer plenamente prontos para enfrentar qualquer coisa, mas ainda assim completamente dependente dele. Porque o contrário disso é me entregar uma percepção de mundo e ritmo de vida que encontra ou perde paz porque vê cavalos, no melhor dos cenários, do meu lado e no pior, do lado do outro. Pode não parecer, mas o Salmo 20 é um salmo de liberdade. É verdade que a gente não tem um escocês aqui com a cara pintada de azul gritando liberdade. No entanto, o desejo do salmista é que o Senhor conceda liberdade aos seus filhos de toda ansiedade à medida que eles confiam nele e em nada mais. A gente deveria trabalhar com todas as forças, sem nunca confiar no trabalho. Planejar usando cada neurônio e fórmula do Excel disponível, sem nunca confiar nos planos. Usar toda a criatividade possível, mas em tempo algum confiar nas próprias sinapses. A confiança dos filhos de Deus está no amor dele pelos seus e nada mais. Romanos 8, versículo 33 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição ou fome, nudez, perigo ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queria encerrar o nosso tempo aqui citando Ana do filme Frozen 2. 5 anos de seminário para isso. Se você está visitando a gente hoje, desculpa, não é sempre assim, tá bom? Enfim, no momento mais sombrio do filme, Ana está triste e completamente perdida na vida. Ela, que até segunda ordem, sabia ou imaginava ter perdido o seu amigo Olaf e a sua irmã Elsa, a quem ela chamava de estrela guia e dependia até segunda ordem para tudo. E nesse momento ela canta uma música, se você viu o filme você há de lembrar, The Next Right Thing. E ao longo da música, a Ana conclui que quando não sabe o que fazer, é preciso fazer a próxima coisa certa. Eu sei que é um desenho animado, eu sei que ele não é inspirado por Deus, mas tem um ponto aqui. Quando a gente se sentir perdido ou confuso, sem saber exatamente o que fazer, cabe fazer a próxima coisa certa que Deus ensina no Salmo 20. Que independente da situação ou problema, eu deveria confiar em Deus. E entregar a Ele toda a minha ansiedade, pois Ele tem cuidado de mim. E quando eu me vir cheio de mim mesmo, a próxima coisa certa deveria ser confessar isso e me arrepender. Que quando eu não souber por onde ir, o que fazer para começar, cabe perguntar para Deus, qual é a próxima coisa certa? Eu queria encerrar aqui com 2 perguntas, como sempre. Que cavalos tem me assustado ou trazido falsa paz? O desafio ao olhar para esse salmo é olhar para mim e pensar quais cavalos têm roubado o meu coração de Deus. Porque alguns dos não de Deus são exatamente isso. É para me preservar. Aquilo que eu mais invejo eventualmente no outro, e Deus tem dado para o outro, é precisamente o que me destruiria. E eu sigo querendo e sigo perdendo paz.
Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo. Conta as lendas econômicas que para você ter uma velhice tranquila, você deveria ter juntado até lá $1 milhão na sua conta. E isso sempre traz duas reações. Primeiro, o desespero, porque tem que converter. Mas eu estou desesperado por quê? O que me traz segurança? O que vai me consolar e cuidar na velhice? É a quantidade de zeros que eu tenho guardado? Eu estou ansioso porque eu sinto que eu não tenho e nunca vou ter. Mas também tem outro problema, porque a gente pode olhar para isso e falar, tudo bem, mas por que eu estou com paz? Nem toda paz vem de Deus. Segunda pergunta. Por onde eu deveria começar a confiar no Senhor? O fato é que existem algumas áreas, desejos e projetos pessoais, os quais a gente nunca colocou para Deus. A melhor explicação que eu tenho para isso é porque eu não me importo com o que ele tem a dizer, ou eu simplesmente não lembro o que ele quer falar. Quais são as áreas, projetos, sonhos de vida, direções da minha vida, a qual eu nunca compartilhei com Deus? Sim, ele nos deu um cérebro para usar, capacidades para pensar. Mas ele é o Senhor dessas coisas. É ele quem precisa direcionar. E a minha vida pertence a ele. Pelo que eu nunca orei? Porque eu simplesmente não pensei que ele deveria falar. Que eu sempre confiei em mim para resolver. Cujas direções estão mais do que seguras, mas plenamente baseadas em mim. Nos meus carros e nos meus cavalos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, paciente, misericordioso. Senhor, nos ajuda, Pai, a confiar única e exclusivamente no Senhor. Senhor, nos ajuda a repensar, enxergar e perceber quais são algumas áreas das nossas vidas que nós estamos ansiosos, Senhor, porque a gente não tem confiado no seu poder e nem na sua presença. Senhor, a gente se arrepende disso e clama pela sua ajuda, Senhor. Senhor, nos mostra em quando e no que nós temos confiado em nós mesmos. Senhor, não nos permita, Senhor, continuar nessa visão autossuficiente. Se necessário, Senhor, tira de mim. Senhor, me livra de confiar em qualquer outra coisa ou pessoa que não no Senhor. Senhor, nos ajuda também a enxergar quais áreas das nossas vidas que o Senhor quer transformar e que eu tenho resistido. Nos dê, Senhor, um coração pronto para conversar, orar e ser corrigido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.